Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Olha que conversa boa, então, conforme a gente anunciou aí na abertura do programa. O Beá tá aqui comigo, olha que gostoso. Beá que eu não vi, acho que a última vez que a gente conversou aqui no Casa Brasil, Beá, foi sobre o seu bloco carnavalesco. E isso já faz uns 2 anos ou 3 anos, eu acho, né? 2 anos. E como é que tá o bloco? Tá bem? O bloco tá bem, a gente, graças a Deus, a gente cresceu demais. Nós começamos com 5 mil pessoas. Nossa! Hoje nós estamos com 50 mil em 5 Você tá brincando. anos. 50 mil pessoas. Como é que chama o bloco? Bloco Que Querer. Que Querer, que é realmente uma homenagem, ele tem esse fundo da coisa racial já, né? Quer dizer, um bloco ele afro. É voltado, é um grupo afro que virou um bloco, na verdade. Isso, justamente. Que bacana. Que bacana. Tem uma unidade aí na ação. Quando a gente pensou o bloco, eu e o Tom Nando, o Fofão, né? Certo, o Fofão. A gente pensou justamente, eu negro, ele branco, para mostrar para a sociedade que é possível a gente ter uma ação unitária, sem racismo, sem ódio. Que bom. De irmandade mesmo, né? Uma ação fala mais que 1000 palavras mesmo, né, Bea? Sim. Quando se fala de racismo, e é por isso que você está aqui, a gente já conversou sobre esse assunto com a TV, fora da TV, é uma delícia conversar com você. Até porque eu acho que isso fica justificável mesmo, né? Antes da gente começar, a gente conversou antes, nós combinamos de poder tirar a máscara para vocês terem a nossa expressão inteira em casa. Nós estamos a mais de 2 metros de distância e a gente está à vontade porque está no lugar também com ar livre. Vamos tirar então? Vamos mostrar a nossa carinha para o pessoal. Uma coisa combinada, cuidadosa, mas que traz um pouco para você essa sensação de estar mais pertinho da gente, né? Quem está em casa, olha lá, vamos guardar nossas máscaras em lugar estéril e pronto, vamos continuar nosso papo. Então eu convidei o Beá para estar aqui hoje exatamente para a gente falar sobre essa questão racial, porque não dá para a gente passar por cima disso, né, Beá? Oi, Beá, agora eu estou te enxergando, olha os dentões dele, esse sorrisão dele, que delícia, né? Vamos levar esse sorriso para quem está em casa, porque juntou, né, Beá? A gente está falando de um problema do Covid, por um lado, está falando da questão racial, por outro, de uma questão política no Brasil, por outro, e isso tudo virou uma panela que tem trazido as pessoas para sensações de ansiedade, de medo e tudo mais. Mas ansiedade, medo, angústia, o negro conhece muito bem esses temas, não é do Covid, não é de agora, ele conhece desde a história da humanidade, não é? Como é que você vê essa questão que está acontecendo agora a nível dos Estados Unidos, que começa lá e de repente se espalha pelo mundo e isso vai chegando para o mundo todo? Você como negro, com essas atitudes que você teve durante sua vida toda de defesa dessa causa, como é que você vê esse momento, Bea? Eu analiso que o Covid-19, ele só veio escancarar essa desigualdade racial que existe no planeta. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi o pontapé inicial aí para o restante do planeta mesmo, no que diz respeito à igualdade de oportunidade. Então, quando você fala de morte de negros norte-americanos, tem toda uma comoção no restante do mundo e principalmente aqui no Brasil. Mas quando você fala de genocídio da população negra, em particular da juventude negra aqui no Brasil, são poucas vozes que gritam, são poucas mãos que se levantam para dizer que isso está errado e que a gente precisa mudar a política e o curso do país. Agora, essa semana, nos Estados Unidos, uma cidade ou um estado, eu não tenho bem certeza, ele mudou a política da segurança pública. Ele acabou Isso mesmo. com a polícia. Ele vai repensar uma nova forma de fazer a segurança pública. Olha que interessante Até isso. porque a polícia também ficou estigmatizada, né? A gente precisa tomar com todos os cuidados de preconceito. Então a polícia é inteira ruim? Não. Né? Não. Muito pelo contrário, é como Mas ela precisa ser repensada. Quando a gente fala da né? favela que precisa ser repensada, a polícia precisa ser repensada. Sim, ela né? precisa ser repensada. Qual Tudo que é o vira um papel? preconceito quando a gente não tem uma informação correta. Justamente. Verdade, não é? Então, o protocolo de você... se mudou o protocolo
no país inteiro, nos Estados Unidos, de abordagem a qualquer cidadão. Se mudou. A partir do que aconteceu nos Estados Unidos... O enforcamento não pode mais, não pode, quer dizer, não deveria nunca Não poder, deveria nunca. Né? Mas aqui no Brasil, a gente viu o exemplo claro de... Esses meninos agora... Não, de um empresário que o que fez, o que falou, que xingou o policial quieto. O policial estava correto. Ele agiu corretamente. Ele não age correto, ele age de uma forma perversa e de uma forma racista quando ele vai para os bairros mais periféricos, quando ele vai para as comunidades, quando se trata da comunidade negra ou da comunidade mais pobre. Porque daí ele já vai com outro protocolo, que é o protocolo da violência, que não é o protocolo do diálogo. E sempre tem que ter, em primeiro lugar, o protocolo do diálogo. A gente tem que primeiro conversar. Essa ostentação de poder é muito ruim, porque você não dialoga, você não conversa. E aí a segurança pública no Brasil se esquecem que eles são trabalhadores em primeiro lugar, não tenho dúvida, que eles são seres humanos, que eles são pais e que na sua grande maioria da polícia militar aqui no Brasil, eles moram em comunidades. É verdade. Eles moram são nas vizinhos periferias. de quem ele está investigando ou de alguma forma interferindo na vida daquelas Justamente. pessoas. Né? E aí, quando eles colocam farda, tudo muda. Entendi. Eles se transformam. Entendi. Para mim, parece que é uma lavagem cerebral tão grande na força pública de segurança desse país que eles esquecem que é o seu amigo, que é seu vizinho, que é seu primo, que é seu filho, que é seu... E quando a consciência próximo, vem, né? O policial se ajoelha numa manifestação de negros e diz: nós somos todos iguais e vamos nos cuidar. Então, segura aí. Esse assunto estaria falando uns 10 programas, não sei como é que eu vou fazer, mas vou me virar com o BA aqui, porque ele tem muita noção do que ele está falando e muita capacidade para falar desse assunto. Por isso ele é nosso convidado especial e no segundo bloco ele continua com a gente. Fica aí que a gente volta já. Só mais 5 minutos com o BA, é quase impossível de falar tanta coisa, vamos direto ao assunto. BA, se a gente sai, então, dessa visão de mundo, o que está acontecendo no mundo, e vem chegando para a gente o que está acontecendo no Brasil, o que acontece em São Paulo e em tantos outros estados do Brasil, onde a população negra é maioria, não é minoria coisa nenhuma. E essa falta de respeito, aí entra cota social, cotas para as universidades, essa coisa de precisa, não precisa, se posiciona então para a gente. Historicamente, se a gente sabe que o negro nunca foi privilegiado, muito pelo contrário, existe uma dívida social com o negro, como fica comportamentos sociais especiais para o negro? Como fica isso na sua cabeça? Olha, vou tentar resumir, então Por vamos favor. lá. A pandemia Covid-19, ela veio escancarar o racismo do Brasil, como eu já disse no outro bloco. Exemplo disso é uma senhora de 63 anos, negra, do Rio de Janeiro, a primeira mulher morta pelo Covid. Que ela estava cuidando dos seus patrões, os patrões sabiam que ela era do grupo de risco, não a liberou, ela pegou o Covid. Quando os patrões delas perceberam que ela estava doente, eles pediram para ela ir para a casa dela. Ela foi para a casa dela num dia, no dia seguinte ela faleceu. Isso é o exemplo clássico do racismo do Brasil. A pandemia, então, ela vem escancarar isso, né? Então, mais uma coisa Porque os cuidados vão ser diferentes. Ela não tinha como se cuidar. Os patrões provavelmente tinham toda a assistência médica necessária, tudo o que precisava. Eles vieram da Itália. É isso. Com o Foi Covid. aquele caso da Itália. Né? Foram os primeiros casos, logo no início de março, né? Outro exemplo claro disso é o caso do Miguel, né? 5 aninhos que caiu do 9º andar, que a mãe também, mulher negra, trabalhando. A patroa poderia muito bem ter liberado essa mulher para poder ficar em casa cuidando do seu filho, recebendo para isso, porque ela tinha condições de pagar o salário dessa empregada. E essa senhora, ela aperta o botão do 9º andar e ela paga apenas R$20 mil para poder responder o processo em liberdade. Sabe quanto que é lá nos Estados Unidos, com a morte do George?
US$ 1,5 milhão de dólares. Uau! Se o policial quiser responder o processo de liberdade, ele tem que arcar com US$ 1,5 milhão de dólares. Olha a diferença. Então, quanto vale a vida? Elza Soares cantou e disse, e continua dizendo até hoje, a carne mais barata é a carne negra. É verdade. É isso. Trágica essa música. É trágico. É a pura verdade. É pura verdade. Então, são mazelas que nós, povo da comunidade negra, a gente vivencia isso desde 1500, né? Que a gente chega aqui, que nós somos sequestrados em África, que as nossas famílias são dizimadas, que as nossas famílias foram sequestradas e levados para o mundo. Aqui no Brasil, quando a gente chega aqui no Brasil, nós somos separados, né? Nós somos separados das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos irmãos e levados para esse Brasil, que na verdade não é um país, é um continente. Então a gente foi espalhado. E quando da abolição, a abolição ela não foi completa até hoje. O Brasil ele não cumpriu o seu papel de fazer a abolição. 88 foi uma passagem de uma coisa para outra que virou a mesma coisa. Que virou a mesma coisa. Então, dia 13 de maio de 1888, estávamos comemorando a abolição. Dia 14 de maio de 1888, nós estávamos sendo presos por vadiagem. Por vadiagem. E isso se estendeu. E né? isso acontece até hoje. Então, é só olhar onde estão os... Eu costumo falar para as pessoas assim, faça o teste do pescoço. Então, Esse chega, eu não conheço, Beto. O teste do pescoço, chega nos lugares e olha para o lado. Entendi. Quem é que está do seu lado? Quem é que está perto de você? Não existe negros. Os negros estão nos serviços, nos lugares subalternos, estão cada vez mais invisibilizados. Por isso que é importante a gente discutir e debater o tema racial. E aqui no Brasil não dá pra gente fugir disso mais. É tão importante que eu vou fazer mais um programa com você. Demorou. Se eu parasse aqui com você agora, eu ia me sentir absolutamente frustrado no sentido da gente não ter chego onde eu quero chegar com um convidado tão bacana que é o Vanderlei aqui comigo. Porque a questão é tão séria, é tão profunda, que no próximo programa você vai continuar vendo essa entrevista. Nós vamos fazer mais 2 blocos agora e vou jogar isso ao ar na próxima semana. Eu quero ir mais a fundo nisso, porque a gente está falando de preconceito, e preconceito não é só com o negro, é principalmente hoje com o negro. Então você topa? Sim, a gente vai claro. gravar mais 2 blocos aqui agora e a semana que vem você vê a continuidade dessa entrevista. A gente vai mais fundo, tá bom? Fale, produtor, pode falar. É verdade. O produtor está lembrando que no próximo bloco a gente continua viajando e vai para o Nepal, que é um lugar para a gente repensar o mundo. Nepal é um universo à parte que ainda existe junto nesse tempo, junto com a gente, é contemporâneo, é um mundo que não pertence mais a ele e o Nepal não nos pertence mais. Eu fiz essa visita no Nepal quando 2 meses antes daquele terremoto que devastou o Nepal. Eu estava por lá e você vai assistir agora. Próximo programa, a gente continua com o BA. Tchau, gente.